Jair Bolsonaro hoje, né, enterrou a proposta do Guedes de extinguir o abono salarial para abastecer o Renda Brasil. Por quê? É o seguinte, a equipe econômica ficou, nas últimas semanas, fazendo conta para não extrapolar o teto de gasto. Então tinha que abrir espaço fiscal no orçamento. Para fazer isso tem que extinguir alguma coisa, tem que acabar com alguma coisa. Então a proposta de extinguir o abono salarial, aliás, criticada aí, né, pelo Bolsonaro nesse vídeo dele de campanha que vocês viram agora, ele disse o seguinte, então, olha, a proposta da equipe econômica não será enviada ao parlamento. E nem combinou antes, falou isso publicamente, já matando o ministro. Não posso tirar de pobres para dar aos paupérrimos, como a questão do abono salarial. Não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas para dar para o Renda Brasil ou para o Bolsa Família, seja qual for o nome desse programa. Ora bolas, Bolsonaro, ou como você gosta de dizer, horas bolas, né? Se você não pode tirar dinheiro do abono, você não pode ter o Renda Brasil a R$300. É simples, né? Próxima aí. Bom, e aí... Foi não? Exatamente, desculpa, é que eu que me distraí aqui, que eu fui olhar a fotinha, né, do Tiranossauro Rex. Pega aí, depois já põe. Aqui, ó. O Bolsonaro atropela o Guedes. Isso, justamente. Ao desautorizar o Paulo Guedes, rejeitando seu plano para o Renda Brasil, o Bolsonaro sacudiu o mercado financeiro que teme mais um enfraquecimento do ministro da Economia. A Bolsa de Valores, isso aqui, ó, às 2 da tarde, perdia 1,66% e o dólar subia 1,47%. O presidente quer distribuir dinheiro para o eleitorado pobre, mas sem cortar a verba de outros programas assistenciais, como o abono salarial, só que a conta obviamente não fecha. Próximo. É isso? Ah, agora foi. Aí o Guedes falou a mesma coisa, isso na reunião, né, que aconteceu, que a gente apurou, a reunião de ontem. Em reunião com os ministros, o Jair Bolsonaro disse que o Paulo Guedes não quer cortar os benefícios, e ele disse o seguinte, olha, não tem como, né? É preciso cortar as despesas para criar o Renda Brasil. E aí foi aí que a relação estressou, né? Esgarçou. Bom, mesmo assim, né, tá aí a situação, tá lá o Guedes agora se virando, soltou uma nota mais cedo para dizer que não vai sair do cargo e vai tentar dar o jeito dele para cumprir a missão dada pelo presidente. Ele até falou, o Bolsonaro é o presidente da República, ele que manda, né? Verdade. Bom, tá aqui, ó. Pensando em eleições, eles se estapeiam pelo nosso dinheiro, porque isso aqui, gente, é a questão de fundo, né? Inclusive, tá aqui, ó, o Estadão deu uma notícia mais cedo, falando justamente da disputa nos bastidores pela divisão de 5 bi, né? 5 bi do orçamento, acertados pelo presidente para bancar obras públicas. Isso já no âmbito do programa Pro Brasil, que é aquele que eu falei para vocês, é o X-Tudo do Braga Neto. Todo mundo quer dinheiro, deputados, senadores, ministros, né? Todo mundo na briga. Uma proposta que destinava 2,5 bi aos parlamentares, 1,5 para o Ministério da Infraestrutura, do Tarcísio, e 1 bi para o MDR, justamente do Marinho. Só que ninguém conseguiu chegar a um consenso e não foi batido o martelo também sobre o Pró-Brasil. E aí o que aconteceu, né? A gente até mostrou isso, né? A fala do Bolsonaro desautorizando o Guedes, o impacto que isso estava tendo, e aí a Bovespa ficou abaixo dos 100 mil pontos, tá? Fechou com dólar alto e abaixo dos 100 mil pontos. Próximo. Aí, como eu disse para vocês mais cedo aí, ó, no início do programa, FHC e Marta Suplicy defendendo uma união para 2022. Tá complicado o negócio, hein? Ex-presidente e ex-prefeito elogiaram as declarações de Lula de que o PT não pode ter candidato próprio na próxima eleição. Ou seja, o que parece acreditar na palavra do ex-presidiário. A ex-petista e o Tucano também fizeram elogios à proposta do governador da Bahia, Rui Costa, pela formação de uma frente ampla para discutir um projeto para o país. Gente, olha só, volta aqui. Não existe projeto para o país, tá? Desculpem, não existe, nunca existiu projeto. Você tem projeto setorial e tal, mas não tem. O Brasil não tem projeto, não existe projeto para o Brasil. É simples. Então, quando você ouvir alguém, ainda mais essa gente aí, que você está cansado de ver, né? Eleição, pós-eleição, pós-eleição.
falar em projeto pelo país, você pergunta assim, vem cá, por que vocês não discutiram o projeto pelo país lá atrás, há 30 anos, há 20, há 30 anos, há 40? Não tem. É a mesma conversa de sempre. Não é possível a gente cair e ficar caindo nessa conversa, né? Aí tá aqui, ó, o Fernando Henrique, volta só um pouquinho. Sou favorável a somar forças. Estamos numa situação muito complicada. Não pode deixar que as liberdades desapareçam, que a democracia desapareça, e pode desaparecer. Não vai desaparecer não, Fernando Henrique, fica tranquilo, tá? Porque a gente aqui, a moeda, os lados são da mesma moeda, como eu já falei. Próximo. Não, você tinha colocado o trechozinho, acho que tinha a Marta falando, né? A Marta defendeu a União para combater o que chamou de desmonte autoritário do país, né? Disse que as conversas para 2022 devem começar agora. Bom, o antagonista pondera que se as conversas começarem agora já estarão atrasadas, né? Uma vez que o Bolsonaro já colocou o bloco dele na rua. Próximo. E aí, como eu acabei de falar, matéria aí já do início da noite, do César com os bastidores da reunião do grupo do Bolsonaro com o grupo do PSL para acertar a volta ao partido. Realmente é uma brincadeira de criança, né? Sensacional. Bom, e o Bolsonaro, na visita a Ipatinga, nesta quarta-feira, se irritou novamente com a pergunta sobre os cheques do Fabrício Queiroz e da sua mulher na conta da primeira-dama. Com todo respeito, não tem uma pergunta decente para fazer? Pelo amor de Deus, disse o presidente ao ser questionado por um repórter da Folha. Bom, a gente já sabe, como mostraram as reportagens aí do Fábio Serapião da Cruzoé, a primeira-dama, além de receber R$ 72 mil em cheques depositados pelo ex-assessor do Flávio, recebeu mais 17 em cheques emitidos pela Márcia Aguiar. Pelo menos desta vez, Bolsonaro não ameaçou a jornalista de encher sua boca de porrada, como fez ao repórter aí do Globo no domingo, né? Mas responder a pergunta é que é bom não respondeu. Aliás, a gente circulou, né? A gente fez aquela nossa abertura do programa de segunda-feira e bombou nas redes sociais. Compartilhe, né? Várias pessoas, né? Os nossos questionamentos, o mesmo questionamento feito por várias pessoas, né? Virou realmente uma multidão. Mais de 1 milhão de interações no Twitter. E aí, o editorial aqui do Mário Sabino, Bolsonaro e Lula dão na mesma para o establishment. Jair Bolsonaro e Lula passaram a ser a mesma coisa em Brasília, se é que um dia foram de fato diferentes. A ferradura ideológica só continua a calçar as cavalgaduras da direita e esquerda bobocas, que não veem que os extremos se aproximam também nas práticas fisiológicas. O jogo, gente, é de ganha-ganha do establishment, ou seja, quase todo mundo no Planalto, né? Faz parte desse establishment. Bolsonaro, ao arrefecer o discurso ideológico com medo da polícia e entregar-se aos tentáculos do Centrão, sua alma mater, tornou-se outra vez um bicho conhecido tal qual Lula, como se pode ver também pela reação agora calorosa do presidente com Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Ambos contam com o apoio dele, né, do Bolsonaro, para rasgar a lei e se reelegerem presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente. Próximo. No STF, o ganha-ganha também é comemorado e impulsionado com as sentenças que vão empurrando a Lava Jato e seus principais símbolos, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, para fora da estrada. Em 2 decisões de ontem, a segunda turma do STF abriu mais um caminho para demolir o Instituto das Colaborações Premiadas e concretizar a suspeição de Moro no processo do triplex, absolvendo Lula da condenação confirmada em 3 instâncias e, por consequência, de todas as outras que lhe vierem a ser impostas. Bolsonaro, por sua vez, foi domado e fará tudo o que os seus mestres mandarem. No Ministério Público, por sua vez, a última casa a cair para a Lava Jato, Augusto Aras e procuradores amigos se encarregam de fustigar Deltan Dallagnol e equipe. Além das acusações do PGR à Lava Jato de fazer manobras ilícitas, o Conselho Nacional do Ministério Público protagonizou ontem o estranho caso do julgamento de uma infração que não aconteceu e que, de todo modo, já estava prescrita. A apresentação do PowerPoint que colocou Lula, muito apropriadamente, como chefe da organização criminosa que saqueou a Petrobras. O evento eminentemente político no CNMP, que por óbvio não poderia punir o chefe da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, teve o único propósito de desancar publicamente Dallagnol, para que o material fosse acrescentado pelo advogado de Lula ao processo de suspeição de Moro no STF e do próprio Deltan, como se precisasse fosse. Jair Bolsonaro e Lula são a mesma coisa e se retroalimentarão em 2022.
Bolsonaro terá em Lula ou no seu poste fantasmas mais convincentes para evocar diante dos assustadiços que temem a volta dos petistas ao poder. Lula ou seu poste terão em Bolsonaro um extremo oposto na aparência contra quem é mais fácil agitar as suas bandeiras. O jogo é de ganha-ganha em Brasília, porque com Bolsonaro ou com Lula, tudo não mudará para que tudo fique como sempre foi, para Executivo, Legislativo e Judiciário. O inimigo comum é Sérgio Moro, um homem agora sem grande vitrine, que ainda conta com a única coisa que não importa na política brasileira, reputação. A aposta é que a máquina de triturar boas biografias, movida igualmente pelas cavalgaduras calçadas com a ferradura ideológica e as esmolas maiores para os pobres, se encarregarão do eventual probleminha eleitoral. E vamos furar o teto de gasto, porque não somos nós que pagamos. Então, esta aí é a essência daquilo que está acontecendo. Nós colocamos aí no vídeo de abertura justamente as imagens, os prints das matérias, né? Ontem eu gravei o Momento Antagonista falando justamente da segundona, né? Ontem era a super terça nos Estados Unidos, mas aqui era a super segunda. O pessoal ficou perguntando, mas hoje é terça? Não, é a segunda turma, a super segunda que estava lá abrindo caminho para a volta do Lula.